Fala pessoal, tudo bom com vocês? Ele já vai se inscrevendo no canal para dar aquela força, né? Curtindo o vídeo, comentando, compartilhando. Nós vamos resolver hoje uma questão sobre calorimetria, tá? Quando nós colocamos compostos juntos, unimos alguns compostos, colocamos tipo água quente, água fria, né? Substâncias diferentes, temperaturas diferentes, e a gente vai ver uma questão de equilíbrio térmico, tá bom? É uma questão da UERJ aqui, muito conhecida, mas diz o seguinte, ó, o calor específico da água é da ordem de 1 caloria por grama Celsius, tá bom? Tá aqui, ó. Calor específico da água. Isso aqui, às vezes, as questões nem te oferecem, porque você já é obrigado a saber, tá bom? E o seu calor latente de fusão é igual a 80 calorias por grama. Lembre-se que esse calor latente, quando ele te dá calor latente, está acontecendo uma mudança de estado físico, tá bom? Para transformar o quê? 200 gramas de gelo a 0 graus Celsius, tá? Em água a 30 graus Celsius. Então, você tem aí na questão, não é de fato uma mistura, mas sim uma transformação, né? Uma quantidade de energia que essa composição vai receber e aí vai acabar sofrendo esse derretimento e também, consequentemente, aumentando a sua temperatura. Não é? Ele quer saber a quantidade de energia necessária, tá? Em quilocalorias equivale a quanto? A 8, 22, 11, 22, 28 ou 50. Então, na verdade, eu tenho um bloco de gelo que está, claro, no estado sólido, né? Aí eu vou fornecer energia a ele, ele vai derreter, e após ele derreter, aí sim que a temperatura começa a aumentar. Isso é clássico, tá bom? Poucas pessoas sabem, mas quando se está estudando sobre calorimetria, sabe que no processo de mudança de estado físico, a temperatura permanece constante. Ele está recebendo energia, mas a temperatura não varia. Isso nós classificamos como calor latente. Então, está aqui, ó. Temos que calcular a quantidade de calor total no processo, tá bom? Lembrar que o calor latente não há variação de temperatura, nós utilizamos a fórmula do quimolesa, não é? Q igual a M vezes L, porque ele está derretendo, ou seja, do estado sólido para o líquido, então não tem variação de temperatura, tá aqui, nem aparece na fórmula. Somente após derreter é que começa a aumentar a temperatura. Nesse caso, né, calor sensível, nós temos aí a fórmula do quimacete. Então, nós temos o calor latente, quimolesa, tá? E nós temos aí, na variação de temperatura, nós temos calor sensível, que é o quimacete. Portanto, eu vou ter apenas duas transformações. Eu tenho a de derreter e depois aumentar a temperatura, certo? Então, eu tenho aqui, ó, a quantidade de energia total vai ser o calor latente, que vai ser o Q1, mais o calor sensível, que vai ser o Q2. Calor latente, a fórmula é massa vezes latente de fusão, fusão porque está do sólido para o líquido, tá? O Q2 vai ser o quimacete, calor sensível, porque a partir de agora a temperatura vai aumentar. Então, fica no calor latente. A massa, qual é a massa de gelo? 200. Qual é o latente de fusão do gelo? 80. Não é? Tá tudo certinho aqui. E agora eu vou... Aqui a massa continua sendo 200, calor específico da água é 1. Qual a temperatura final? 30. Qual a temperatura inicial? 0, não é? 0, porque ele está... Enquanto ele estava derretendo, a temperatura era 0. Após derreter, ele saiu de 0 para 30, que é a temperatura final. Então, lembre-se que a variação de temperatura é final menos a inicial. Daqui eu tenho, ó, 200 vezes 80 dá 16.000, mais 200 vezes 1 dá 200, vezes 30 menos 0 dá 30. Eu tenho que a quantidade de energia total é de 16.000 mais 6.000, isso dá um total de 22.000 calorias, tá? Lembre que esse 1.000 aí, ele é o casinho da história, né? Então, por isso fica 22 quilocal. Tá aqui como ele quer, ó. Ele quer em quilocalorias. E por querer em quilocalorias, se eu tenho 22.000 calorias, vai ficar então 22 quilocal. Lembre-se que 1.000 equivale a K, portanto, a resposta aqui é a letra C, tá bom? Curta, comente, compartilhe, inscreva-se no canal para dar aquela força e até a próxima resolução.